Bonsoir, você chegou ao Mais do Mesmo, um programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, que tem como propósito principal falar mais da mesma Escritura, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Cristo. A única novidade que a gente busca aqui é novidade de vida. Mais do mesmo é quase sempre ao vivo, hoje não é, hoje eu estou num compromisso enquanto falo com vocês aqui, direcionado primeiramente aos irmãos da Igreja Reformada Luz para as Nações de Montreal, nossa querida ILPN, e a gente quer dizer que você que não congrega conosco também é bem-vindo para estar conosco. Mais do que isso, é nosso convidado para estar com a gente de terça a sexta, 18 horas e 2 minutos no horário aqui de Montreal, 19 horas e 2 minutos no horário de Brasília, enquanto continuar o nosso horário de verão. Sempre às 18 horas e 2 minutos, para a gente se lembrar todos os dias, pelo menos de terça a sexta, da palavra de Deus, quando nos diz no Salmo 18, versículo 2, o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção. Geralmente, quando a gente está ao vivo, se você participar do chat, estiver logado, chat comandado pelo nosso presbítero José Cláudio, você vai ganhar um boa noite personalizado. Hoje, como dom de adivinhação está proibido, eu vou só dar um abraço no final do programa, desejando que todos vocês, a família mais do mesmo reunida, possa aí aprender um pouco mais do Senhor, né? Essa é a nossa oração. Então, o abraço fica para daqui a pouco. E assim, com muita alegria, fazem 32 graus em Montreal, e aqui, o pessoal já está achando quente, tem até a carioca reclamando, eu não. Vamos trabalhar, minha gente, vamos trabalhar, que começou a semana. Bom, o tema dessa semana é Quando Eu Crescer, e a Kátia arrebentou aqui na capa, ela pegou a ideia exatamente, eu vou mostrar para vocês aqui, que precisa ser celebrada. E era mais ou menos essa ideia que eu tinha mesmo. Quando eu crescer, eu tinha aquela imagem, né? Um pouco do meu pai, um pouco dos heróis, e um pouco disso tudo. Então, você ainda consegue se lembrar daquele sonho que você tinha quando era pequeno, né? O sonho quando você crescesse. Quando você crescer, você vai ser o quê? Aí as coisas, as respostas mais inusitadas aparecem, né? Eu respondia sempre que eu queria ser astronauta, né? Então eu lembro da minha filha mais nova, num exemplo de resposta inusitada, minha filha mais nova, a Gabriela, dizendo que queria ser uma fada, né? Tem uma história aí sobre isso também. E então eu não sei se vocês conseguem perceber, mas não deu certo no meu caso, e ainda bem que não deu caso, não deu certo no caso dela também, né? Porque isso ia ter que mudar muitas crenças na minha cabeça, mas tudo bem, eu estou digredindo aqui. Então, quando a gente fala, né, quando a gente fala o que quer ser quando é criança, né, a gente acaba idealizando o futuro na perspectiva de criança e possivelmente a gente acaba elegendo algum ícone que nos inspire, né? Então, o meu era Steve Austin, né, um cara antigo, aí é mais conhecido como Homem de 6 milhões de dólares. Pois é, até aprendi a fazer assim com a sobrancelha muito antes do The Rock, porque era assim que ele olhava para as coisas, né? Então, mas como diz a palavra de Deus, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, o apóstolo percebe nesta sua própria autolimitação, enquanto ele está escrevendo o capítulo sobre amor, né, de 1 Coríntios, é, que esse amor deve ser expresso em nós, é através de nós que fazemos parte do corpo de Cristo, que nos liga ao tema da semana passada também. E Paulo percebe, pelo menos com clareza, duas coisas aqui. Primeiro, que esse seu conhecimento é limitado, né? Ele vê a vida de uma perspectiva. Quando o menino via como menino, quando adulto, ele começa a ver. E ele vai percebendo que esse conhecimento ainda não é total, né? Ele vai ser conhecido, mas que no futuro, quando Deus se revelar totalmente, quando estivermos glorificados, né? Fazendo um pouco de teologia em cima do texto, quando ele crescer, enfim, ele conhecerá como é conhecido por Deus. Então a gente fica feliz em saber que esse crescimento é gradual, né? É progressivo, diria até, e isso tudo faz a gente ficar feliz em saber que Deus tem um plano muito legal para quando a gente crescer, né? E eu vou dizer que esse crescimento máximo é a glorificação. Então a teologia paulina considera que o início da vida cristã seja similar ao início da vida natural. Nós nascemos dependentes de outros, né, dependentes dos adultos espirituais, nós nascemos como crianças e naturalmente imaturas, principalmente em relação às questões da fé. Nós não conseguimos digerir qualquer alimento e precisamos daquele famoso leite espiritual, né? Isso é bom e é saudável e é necessário que seja assim no começo da caminhada. Contudo, seria um erro similar a gente considerar que se eu continuasse, similar ao erro de eu continuar me comportando como uma criança que queria ser astronauta me inspirando no Steve Austin, né? Seria um erro também, é um erro dos cristãos que insistem em não amadurecer, comportam-se espiritualmente como crianças, né? Numa espécie de síndrome de Peter Pan, só que espiritual.
né? Falei disso há alguns domingos atrás no púlpito, mas eu queria tratar desse assunto de uma maneira mais positiva, né? Então, não falando do problema, mas falando nesse alvo. Quando eu crescer, como é que eu quero ser, né? Então, com o tema Quando eu crescer, eu te pergunto: o que que você quer ser quando você crescer espiritualmente? Ou, em outras palavras, eu quero provocar vocês a considerarem que o melhor que podemos ser quando crescermos é sermos como Jesus. Jesus, então, seria aquele da capa ali, né? Metaforicamente representado na arte que a Kátia fez para a gente. Então, eu, quando crescer, eu quero ser igual a Jesus, né? Então, isso tem tudo a ver com uma doutrina que a gente já conhece, já falou daquela aqui tantas vezes, prometendo, né, aquilo que o programa diz, né, mais das mesmas doutrinas, já falamos dela aqui outras vezes, abordagem slightly different, né, mas é só para a gente falar de doutrina da santificação, o quanto isso é importante para a gente. Sendo assim, eu queria que a primeira pergunta importante, né, já que vamos falar de santificação, a primeira pergunta importante que a gente que a gente deve identificar, talvez seja: se eu já fui justificado, por que que eu preciso me santificar? Se Jesus já me prometeu a salvação, em outras palavras, por que que eu preciso me parecer com ele? Será que é pela fé ou pelas obras, né? Questões desse tipo que podem surgir na nossa cabeça. Então, eu queria hoje começar falando exatamente, justificando o porquê da gente ter que se santificar, né? Então, antes, para a gente entender, caso você não tenha acompanhado, né, nossa escola bíblica, ontem foi o assunto da escola bíblica, será também no domingo que vem. Justificação não é uma coisa complicada de entender, mas ela tem alguns detalhes. Então, quando a gente aprende que é justificado, a gente aprende que nós não devemos mais nada a Deus, ok? Deus realmente nos justificou pela fé que temos em seu Filho Jesus. E quando Deus nos justifica, ele nos declara justos. Ele próprio nos declara justos. Não há mais dívida, e não só isso, como outro aspecto que eu ainda vou falar. Então, justificação seria o ato soberano de Deus que atribui os méritos de Cristo àqueles que creem na obra que Cristo realizou. Isso é, todo aquele que crê sinceramente, né, porque eu não gosto de usar verdadeiramente, virou um cacuete, né? Então, todo crente que crê sinceramente que Jesus é o substituto, é o nosso substituto, tanto na própria vida, né? É, tanto em sua vida, cumprindo a lei, quanto na sua morte, sendo morto pelo pecado dos crentes, esse que crê dessa maneira, que Jesus é esse substituto, recebe tanto a justiça de Deus, quanto o pagamento da dívida que o pecado acumulou. Então, Cristo cumpriu todos os mandamentos, essa é a ideia da obediência ativa de Cristo. Cristo cumpriu todos os mandamentos, e ao mesmo tempo ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então, havia duas necessidades a serem é, preenchidas ali para Deus, para que nós ficássemos bem diante de Deus. Primeiro era cumprir os mandamentos, né? E a segunda era pagar o preço dos pecados que cometemos e cometeremos nessa vida. Jesus Cristo cumpriu todos os mandamentos e Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado. Ele cumpriu também os mandamentos em nosso lugar. Então, essa é a obra que Jesus Cristo realizou, e quando cremos em Cristo, a obra que ele realizou, o Pai imputa essa obra a nós. Tem alguns programas falando sobre isso, do mais do mesmo. Por exemplo, eu me lembro de um que é Justos e Pecadores, né, que me lembro de fazendo isso, e você tem muito material sobre isso na internet, Reverendo Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, aí dos dois que eu posso citar assim, em língua portuguesa, é bem fácil de acessar. Eles vão falar disso com mais clareza ainda. Então, nesse sentido, falando ainda sobre justificação, para falar de santificação, o Pai pega aquilo que Jesus conquistou, né, e tanto o cumprimento dos mandamentos quanto a quitação da nossa dívida, e o Pai nos presenteia, né? Botando presenteia para ficar mais, só para não usar a palavra imputar de novo, mas nos presenteia, nos declara justos como resposta à nossa fé. Lembrando que essa fé vem do próprio Deus e se processa em nós. Então, voltando à pergunta, se Jesus realizou tudo o que era necessário para a nossa salvação, que é essa justificação, por que é que precisamos ainda nos santificar? E a resposta que eu tenho aqui é a mais simples de todas. É a Bíblia mesmo que ensina. Então, em Efésios 5, 1, 2, lembrando da pergunta, por que é que eu preciso me santificar?
Efésios 5:1-2 diz o seguinte: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. 1 Coríntios 11, capítulo 1, versículo 1 diz: sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Primeira carta de Pedro 1, 14-16 diz: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, 3 e 4, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual, que cada um de vós saiba controlar o próprio corpo em santificação e honra. Hebreus 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E por último, Filipenses, não são os únicos versículos, mas pelo menos esses, Filipenses 2, 12 e 13, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, em resposta à nossa pergunta, por que a gente precisa se santificar? Ora, a gente precisa se santificar porque é a vontade de Deus para todos nós. É simples assim, porque a Bíblia nos orienta, nos manda fazer isso, né? Então, igualzinho minha mãe falava comigo, é assim porque eu estou mandando. E fim de papo, eu sofro a consequência, né? Então, eu dou graças a Deus que minha mãe era muito direta em alguns assuntos, isso me ajuda às vezes a ler a Bíblia. Então, obrigado, mãe. Eu encerro essa nossa resposta, né, por que precisamos nos santificar, com uma citação direta da teologia sistemática do Franklin Ferreira, né, que é um pastor nosso aqui brasileiro, e do Alan Myatt também. Ele diz assim diretamente: às vezes a prática de muitos evangélicos passa a impressão de que ser cristão é apenas uma questão de se converter. E pronto, está tudo resolvido. Sob certo aspecto, Cristo, sem depender de suas supostas obras ou cerimônias religiosas, é justificado, né? Então, no entanto, seria um engano sério pensar que isso é tudo. A conversão é só o início. A vida cristã é um processo, é uma peregrinação, é um relacionamento crescente com o Deus vivo. Ela consiste no processo de se conformar cada vez mais à imagem de Cristo. É a vida em comunidade e comunhão com os irmãos na igreja. É também testemunho e serviço para o mundo carente. Então parece que se Deus só quisesse nos salvar, eu complemento aqui, ficou audacioso agora eu complementar o texto da teologia sistemática, mas eu adiciono aqui uma experiência, né? Parece que se Deus só quisesse nos salvar, a gente cria e morria. Mas a gente continua aqui porque ele nos deixou para esta missão de nos santificarmos e proclamarmos o Evangelho. E a boa notícia é que a gente não vai estar sozinho nessa, né? Nesse processo de crescimento não dependerá só da nossa boa vontade, mas o Espírito Santo nos garante que nos ajudará nesse processo, nesse caminho, nos dando inclusive o desejo da santificação. E é uma obra que ele fará uma parte, a gente vai ver isso durante a semana, e nós faremos a outra parte, se é que se pode dividir, né? Mas o Espírito Santo vai nos ajudar não a sermos astronautas ou fadas, né? Não a pensar em coisas de menino, mas a sermos como o nosso Mestre Jesus. E essa é a minha oração, e eu peço ao Senhor que nos ajude aqui a sermos claros o suficiente para que essa mensagem da santificação possa ser também vista como uma obrigação sua e minha. E assim, a gente começa mais uma semana, naquilo que eu acertei desde já, glória a Deus, naquilo que eu errei, a glória é minha mesmo, ou errarei ainda, já que estamos começando a semana, a glória vai ser minha mesmo. E amanhã eu também não conseguirei estar ao vivo, porque eu estarei levando uma família nossa querida para o aeroporto. O Flávio e a Monarias, eles estão voltando para o Brasil, definitivamente, pelo menos até enquanto o senhor não mudar de ideia. Então eu estarei levando-os lá, me despedindo deles, então por isso será no horário do programa. Mas se o senhor permitir, mesmo gravado, tem mais do mesmo livro, mais das mesmas doutrinas,
mais do mesmo Cristo. E você que chegou até aqui, que eu não pude participar ao vivo, te ver ao vivo, e nem o presbítero José Cláudio, comprometido, fica aqui o nosso abraço, nosso boa noite, nosso bom fim de dia, tomara que você consiga aproveitar um pouquinho o calor, abraço apertado da nossa igreja, tá bom? Que Deus abençoe vocês, à bientôt, à la prochaine, au revoir, até mais, até amanhã. Paz, irmãos.